vamos lá. Uma coisa que é muito relevante, assim, eu diria que é relevante para qualquer trabalho com 3D que a gente for executar. Porém, para alguns softwares parece que isso acaba ficando mais relevante ou não, tá? Para mim, eu não consigo hoje trabalhar sem pensar no ponto pivô dos objetos, né? É o ponto de referência para fazer algumas coisas do nosso objeto. De maneira geral, a gente pode considerar o ponto pivô como ponto para a criação de objetos, como ponto inicial, né? O ponto referência 000 do objeto, o ponto de criação dele, a base de toda a referência. Isso pode mudar conforme o objeto, claro, conforme a gente queira também, claro, e isso muda um pouquinho o conceito quando a gente fala de rigging, porque daí o ponto pivô se torna uma outra coisa que é um ponto de controle, mas nesse caso aqui não deixa de ser um ponto de controle também, mas geral do nosso objeto. O que é o ponto pivô? Vamos lá. Vocês estão vendo que eu tenho aqui o meu gizmo, né, a minha setinha, eu deixei ela de propósito, bem no centro do cubo, ó. Ok? Muito bem. Esse pontinho laranja é o meu ponto pivô, é o meu ponto de referência 000 do meu objeto. Meu ponto central, meu ponto de controle, meu centro de gravidade, chamem como quiser. Depende do que a gente está fazendo, ele muda um pouquinho de nome, mas ponto pivô é o termo genérico e oficial para isso, e também tem absolutamente todos os softwares que trabalham com 3D. Até os 2D tem, mas 3D principalmente funciona. Game Engine, ZBrush, tudo mais, tudo tem. Então, o que acontece? Quando eu faço uma escala, por exemplo, em Z, o meu objeto ele vai escalonar a partir do meu ponto pivô. Então tá aí já uma importância desse objeto aqui, desse termo, né, do que significa ponto pivô. Se eu rotacionar, ele vai rotacionar sempre pegando como ponto de referência o ponto pivô. Se eu for movimentar, não faz tanta diferença assim, porque eu vou movimentar o objeto todo, então tanto faz. Mas o ponto pivô ainda assim tem uma relevância, porque digamos que eu queira, eu vou colocar a câmera de topo. Digamos que eu queira movimentar o meu objeto uma unidade aqui para o lado. Tá? Uma unidade não, seria na verdade aqui 100 centímetros. Né? Deixar ele com a lateral encostando aqui ó, no eixo Y, tá? Por exemplo, nessa referência. O meu ponto pivô, o meu centro, não vai ficar aqui. O que vai ficar é a aresta. Na verdade, o meu ponto pivô ele vai ficar a 100 centímetros do centro absoluto da viewport do Blender. Em alguns casos, eu posso, por exemplo, querer que o meu ponto pivô fique na lateral para, por exemplo, fazer o movimento de porta. Movimento de porta, onde é que é o ponto pivô da porta? O ponto pivô da porta é no canto, né, onde tem as dobradiças. Porque é ela que é o ponto de torção, né, onde a porta tem esse eixo, né, esse centro de gravidade para rotacionar. Então, esse é um dos exemplos, né, de como que a gente faz isso. Como que a gente altera o ponto pivô? Tem a maneira técnica e tem a maneira não técnica, visual, mas que funciona também, mas não é tão assertiva e não é tão milimetricamente exata. A maneira não exata é a maneira mais fácil. Eu simplesmente entro no modo de objeto, arrasto o meu objeto. Reparem que quando eu arrasto o meu objeto, quando eu mudo ele de lugar no modo de edição, o meu ponto pivô permanece igual. Eu vou arrastar o meu cubo para lá, até o momento em que o ponto pivô ele fica para trás, e sair do modo de edição. Ó. Se eu zerar o meu location, o meu ponto pivô está no ponto 000 do Blender, mas o meu cubo está fora de lugar. Se eu rotacionar, reparem que ele rotaciona através do ponto pivô. Então eu fiz meio que o efeito que eu estava falando, entrei em modo de edição e voltei para cá, ó. Meio que aquele movimento que eu falei de porta. Se eu travar aqui no Y, ó, eu tenho um movimento de porta, tá? Se eu escalonar, a mesma coisa, ele vai escalonar para lá da linha, tá? Então, é a maneira, assim, mais tosca de fazer isso, mas funciona. Mas ela não é prática, porque às vezes eu tenho um objeto enorme, com várias camadas, com vários trabalhos, com, enfim, uma porção de coisas, e não é prático ficar fazendo isso aí, ajustando no olhômetro, tá? Principalmente para modificadores, que é o que a gente vai ver em seguida, vocês vão ver que ponto pivô faz uma diferença agressiva, tá? Beleza. Como que é a maneira técnica, então? Eu vou deletar esse cubo aqui, criar um cubo novo.
E eu acabei de me tocar de uma coisa que também é bem relevante no Blender, que é o método de criação e o uso do cursor 3D. Vocês viram que quando eu criei o cubo, ele criou o cubo lá onde tem aquele pontinho ali, aquele tipo daquele alvo, né? Mesmo que eu crie por aqui, ó, ele cria lá. O meu cursor 3D, ele serve para justamente isso, eu direcionar aonde eu quero criar ou fazer edições do meu objeto com relação ao ponto pivô. Tá? O cursor 3D, a gente vai se aprofundar nele ao longo dos trabalhos, porque ele é muito mais simples de entender quando a gente está trabalhando do que fazendo conceito que nem eu estou apresentando agora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um Shift C de cursor. Ele vai resetar o meu cursor de lugar, ele vai ficar lá no eixo 000. E eu vou criar de novo meu cubo. Poderia ter zerado ali, mas eu vou criar de novo, ele vai ficar na posição 0. Beleza. Eu quero fazer com que o meu ponto pivô seja esse vértice aqui do canto superior esquerdo. Então eu vou entrar em modo de edição, vou selecionar o meu vértice, ou a linha, enfim, meu vértice aqui no caso, e vou utilizar o com. É isso que é uma coisa importante. Talvez no início fique um pouco confuso, mas o cursor 3D ele serve para nos auxiliar nessas tarefas. Ele é ponto de referência do Blender. O ponto pivô é ponto de referência do objeto. Eu posso combinar os dois para fazer trabalhos muito mais dinâmicos. Então, o Blender não sabe aonde que eu quero jogar o meu cursor 3D. O meu ponto pivô. Até eu já me confundi. Meu ponto pivô. Eu vou utilizar o cursor 3D para falar para o Blender aonde que deve ficar o ponto pivô desse objeto. Então, eu vou mandar o cursor 3D para cá e vou mandar o Blender mudar o ponto pivô para o cursor 3D. Certo? Deve ter dado um efeito, né, Nazaré agora, mas é isso, olha só. Vou pegar Shift S, como se a gente fosse salvar, mas não Ctrl S, né? Shift S, e eu habilito algumas opções aqui para eu trabalhar. Por enquanto eu não vou entrar nesse anel de opções aqui, o que importa pra gente é o cursor especificamente. Então eu vou fazer o quê? Eu vou mandar o meu cursor 3D para minha seleção, Cursor to Selected, que é o meu vértice. Ó, o meu cursor 3D pulou para lá. Cuidado para não clicar fora, porque senão a gente acaba tirando ele do lugar de novo. Então, Shift S, Cursor to Selected. Joia. Saio do modo de edição, tá? E eu posso ir aqui em cima em Object, Set Origin, e eu vou mandar a origem para o cursor 3D. Então, Object, Set Origin, Origin to 3D Cursor. Ó, vocês podem ver que agora o ponto pivô naquela bolinha tá ali. Se eu rotacionar meu objeto agora, beleza, eu tenho o meu cubinho ali direitinho. Fazer mais uma vez, digamos que eu queira colocar o ponto pivô no centro da base do meu cubo, ou seja, na base do cubo, mas eu quero bem no centro. O que eu vou fazer? Entro em modo de edição, vou selecionar os vértices da base do meu cubo ou a minha face, Shift S, Cursor to Selected, sai do modo de edição, Object, Set Origin, Origin to 3D Cursor. Pronto. Se eu der um Alt G, né, para resetar, podem reparar que agora o meu cubo fica com a base e na base do Blender ele não fica mais no meio. Então é uma maneira muito tranquila e uma ferramenta muito eficiente para fazer uma série de coisas. A gente vai trabalhar com vários métodos de trabalho dentro desse conceito de mudar o pivô de lugar, utilizar o 3D cursor, enfim. Vocês vão ver que isso é uma maravilha. Parece complicado agora, parece, de certa maneira, até um pouco inútil por enquanto, mas conforme a gente vai fazendo objetos mais complexos, a gente utiliza isso muito, principalmente para modificador e uma série de coisas. Eu acho que é isso. Então vamos adiantar agora e vamos trabalhar. Vamos meter a mão na massa agora nessas edições, vamos começar a pôr em prática esses conceitos já aplicados dentro dos nossos objetos.